Mas a conversa vai ser bem boa, sim. Nós estamos aí, vamos falar sobre o trabalho, que é o conceito da perícia, né? As características gerais da perícia e o planejamento da perícia, né? As normas, quais são as responsabilidades do perito, qual é essa aqui, que atividade instigante é essa, né? Que diferente, que é uma atividade que qualquer área profissional pode fazer, né? Então, acho que a gente pode, acho que vai ser bem gostoso aí para a gente começar. Bem, quando eu gostaria que você fosse se apresentando devagarinho aí, contar quem você, tua experiência, né, professor? Vamos lá. Boa noite a todos. Primeiro agradecer ao Instituto Keynes aí por causa pelo convite da live, tá? Tá dando eco, Nídia. Tá Bem dando grande. eco? Ficou bem grande aqui para mim. Ele disse que tá dando eco. Peraí. É o meu fone. Vamos, tirou? Deu? Testando. Agora melhorou. Agora melhorou. Melhorou, tá ótimo. Primeiro agradecer ao Instituto Keynes aí por fazer esse convite para a gente fazer a live. É a minha primeira, né? Como diz você, de muitas aí. Para explicar um pouquinho de perícia para vocês. Meu nome é Fabiano, eu sou perito judicial, tá? Minha formação de base é enfermagem. Atuo no Tribunal de Justiça do Paraná, atuo na Justiça Federal também. Fiz algumas atuações dentro do Ministério Público e dentro da Corregedoria da Polícia Militar do Paraná. E atuo como perito assistente. Minhas áreas de atuação são toda a grande área da saúde, né? Desde do erro médico até do erro de enfermagem, né? Até todas as outras áreas que possam ser de interesse. Enfermagem do trabalho, crimes contra vidas, crimes sexuais. Então, toda a área que pode surgir interesse por parte do enfermeiro perito, né? Dentro do tribunal em específico para a área da enfermagem do trabalho e algumas ações aí como assistente, como na parte criminal também, como perito assistente. Então, professor, olha, primeiramente o Instituto está muito feliz, porque você já presta um serviço muito bom para nós, como docente de cursos de pós-graduação, docente de cursos de formação, e a ideia da live, exatamente ela surgiu por uma situação assim, de que realmente um esclarecer o que é a perícia, do que se trata essa atividade que nós, leigos, vamos dizer, estamos sempre longes de como que a prova se forma, o que é o vestígio, quem que se apropria dessas informações. Quando nós vemos um crime, um acidente de trânsito na televisão, nós vemos lá o IML, nós vemos lá um perito criminal, a gente vê pela roupa deles, e fica sempre essa dúvida, o que é um perito criminal, o que é um perito civil, né? Quando a gente fala em perícia judicial, quando alguém diz assim, você vai auxiliar o Poder Judiciário, mas como que acontece isso? Então, essas são as perguntas principais, vamos dizer, do nosso encontro, né? Principalmente assim que as pessoas precisam saber que querem trabalhar com perícia, da onde parte? Como é que se inicia essa atividade? Aquelas perguntinhas básicas. Eu tenho que ter graduação, eu tenho que ter especialização, tem uma lei que rege isso. Então, é o básico, professor. Esclarece para a gente de uma forma assim, bem leve. Eu sei que você é super didático, então daqui a pouco realmente vai ficar didático mesmo essa tua explanação, mas a gente gostaria que quem está na live, possa sair assim, motivado para entender melhor o que é a perícia. E deixo com você. Então, se tiver algum comentário, alguma coisa, ao final, aí eu anoto e você responde daí,
tá bem? Tudo bem, Você tudo faz o bem. seu roteiro. Então tá bom. Obrigado, professora. Pessoal, vamos começar então falando pelo primordial, né? Quando você fala do perito judicial, primeiro a gente tem que entender o que é o perito judicial, né? Quem que é esse ser, né? Esse profissional que ele é qualificado e vai sempre ser o expert, né? A gente usa muito essa palavra expert dentro do termo jurídico aí, é o que tem a expertise para ser o olho do magistrado, para ser o olho do juiz, para desenvolver um trabalho técnico e científico para esclarecer a dúvida. Porque o que a gente tem que entender, pessoal? Primeiro que a gente tem que entender que o juiz ele nunca sabe tudo, né? Ele precisa de pessoas que são técnicas, que vão estar do lado dele, que são os olhos dele, e vão orientá-los para que ele possa tomar a melhor decisão no processo. Lembrando que a maioria das vezes o juiz ele não está adstrito ao laudo pericial. Aí eu sempre deixo bem claro aos meus alunos que o perito ele é contratado para ser técnico pelo juiz, né? O juiz chama ele para ser técnico, mas o juiz não está apenas adstrito ao laudo, ele está adstrito a toda a verdade do processo. Então, assim, qual que é a função do perito? Não é julgar, não é sentenciar, é apresentar dados técnicos para que o juiz venha a tomar a sua decisão. Como que começa essa carreira, né? A gente fala da carreira judicial por quê? Porque é a carreira que hoje, no começo, ele era bem restrita, né? Hoje está bem aberta, vários profissionais são peritos, e o que se pede no mínimo, né? Então, se você for pegar, a gente teve uma grande evolução do código do CPC antigo para o novo CPC de 2015, assim, uma inovação tremenda, a questão da perícia. Porque lá ele era muito, muito fechado e hoje não, hoje você consegue ver muito mais claro. Então, assim, o que o código fala, né? O que a legislação fala pra gente? Quando que você vai ser perito judicial? Você vai ser perito judicial quando for designado pelo juiz. É o primeiro ponto. Aí você é judicial. Qualquer tipo de perito que não é designado pelo juiz, ele não é perito judicial. O nome judicial vem disso, porque você tem a designação do juiz diretamente, correto? Então, assim, como que começa essa parte toda? A parte toda começa assim, ele foi designado, você se cadastrou, você primeiro tem que ser especialista na área. Hoje o Código Civil, ele é claro, o Código de Processo Civil, ele é claro nisso. O profissional tem que ser um profissional de nível superior e tem que ser um profissional especialista. Um profissional que não é especialista, um profissional generalista, que é o profissional graduado, que acabou de sair da graduação, ele não consegue ser um perito judicial, certo? Por quê? Porque os tribunais já reconhecem que o profissional tem que ser especialista no objeto da perícia. Então, o código ele é bem claro quando ele fala, olha, você tem que ser especialista no objeto da perícia. Então, assim, se você não for especialista, você não tem competência para ser perito judicial, certo? Então, você não tem competência para ser nomeado. E que dirá fazer um laudo, que dirá se manifestar num processo. Então, o que a gente entende? Que o profissional tem que ser especialista. A legislação, ela nos abarca dessa situação. Se você não for especialista, ele vai ter o quê? Ele vai ter toda a parte legal dela bloqueada, porque o que acontece? Vai ser de fácil contestação, porque você não está conforme a lei te pede. Beleza, depois você, sendo especialista, você faz um cadastro no tribunal que você quer atuar, sendo esse no Tribunal de Justiça, na Justiça Federal, das regiões. Cada estado tem um Tribunal de Justiça, a gente sempre fala que é muito diverso isso aí, então cada um tem uma forma de cadastro diferente, cada um tem mas é tudo modelo, né? Uma forma de cadastrar, mas aí o fim é o mesmo. Por quê? Antigamente, como que era feito, né? O código passado, você ia lá, entregava o teu currículo, colocava o seu currículo debaixo do braço, sei lá, falava com o magistrado, e o magistrado te colocava. Por quê? Porque o código falava que teria que ser um profissional de confiança do juiz, né? Porque você era o olho do juiz, né? E hoje isso já caiu por terra. Ele tem que ser de confiança do magistrado, ele usa ainda essa credibilidade de confiança do magistrado, mas ele passa por um sorteio, porque muitos peritos existem. Então, assim, o juiz ele vai sortear para dar preferência para todos dentro de uma fila de cadastro dentro do Tribunal de Justiça. E aí, o que acontecia muitas vezes? Lá no código antigo, eu tinha que esse profissional ele não era fiscalizado diretamente, ele não passava
pelo um crivo, né, do judiciário que a gente fala, ele não passava por um crivo. Então, assim, ele chegava lá e falava que ele era perito, se o juiz verificasse, tudo bem, mas se o juiz não verificasse, ele descobriu que o cara não era perito no meio do processo. E hoje já não, hoje o perito ele entra, ele tem que passar por um crivo, então ele vai falar que ele é especialista, ele tem que provar a especialização para o judiciário. Então ele tem que demonstrar a pós-graduação dele, a titulação máxima, então ele tem que demonstrar isso para o judiciário. Aí após isso, aí o cadastro daí ele libera para que o juiz te nomeie. Fora isso, tá tendo muito ruído, professora Nídia, eu não estou conseguindo. Não é aqui, porque aqui está um silêncio. Só estou eu aqui. É muito eco. Aí o que acontece? Muitas vezes nessa situação, quando o profissional não é nomeado, ele é nomeado, aí ele passou por esse crivo do judiciário. O judiciário testificou que ele é perito competente para isso, né? Passando nesse momento, aí ele está habilitado a ser perito do juiz. Perito judicial, pessoal, ele não é perito, ele está perito pelo momento. Ele só vai ser perito quando ele está nomeado, correto? Claro, muitos peritos judiciais, que nem eu, que nem alguns outros colegas, a quantidade de processos que a gente tem é tão grande que a gente sempre está perito. Então, assim, a gente não deixa de ser perito. Mas, assim, quando você tem uma pouca nomeação, você só está perito naquele momento ali. A partir daquele momento, você não é mais perito. Você só vai trabalhar dentro daquele processo específico, correto? Por determinação judicial. Então, depois dessa fase toda que a gente passa, né, você passou pelo crivo do judiciário, você é nomeado a perito. E aí você vai ser nomeado, e aí vai começar a se andar o processo, né? O processo vai começar a se encaminhar. O que a gente tem que entender, pessoal? Existem diversas formas. Eu estou falando perito judicial, dificilmente você encontra perito judicial dentro do processo criminal. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes ele não está dentro do rito você ter um perito judicial lá. Pode acontecer do juiz pedir um perito judicial dentro do processo criminal? Pode. Mas na grande maioria das vezes ele vai usar os peritos do Estado. Então, que vão dar todo aquele arcabouço para ele fazer a acusação, para ele encaminhar para o tribunal do júri, para ele. Toda essa base prova teórica vai ser feita pela polícia científica. Fato que, se você não for perito da polícia científica do Estado, você não vai participar do processo do inquérito policial. Porque o inquérito ele é inquisitivo, então quem preside o inquérito é o delegado de polícia. Então, assim, você não tem essa prerrogativa de participar como perito assistente ali. Você for contratado por advogado para ser perito assistente, você não vai participar do inquérito, porque ele é inquisitivo. E na maioria das vezes, o que vai acontecer? Vai ser coletada todas as provas, e aí isso vai abrir um processo judicial. Aí, como no processo judicial, você vai poder atuar, tanto como perito de juiz, se necessário for, ou como perito assistente. Aí depois dessa parte a gente vai para civil, né? E aí o que a gente sempre coloca para os peritos, né? Que a gente é regido pelo que o CPC fala, né? Ele vai demonstrar para nós claramente o que tem que ser, né? Então, se eu começar lá do artigo 464 até o 484, é toda a minha vida pericial tá ali. Então, é tudo que eu tenho que fazer, tudo que o perito tem que fazer tá ali. Certo? Da prova simplificada, de como ele apresenta o laudo, de como ele apresenta os honorários, dos prazos. Então, tá tudo descrito no 464 ao 484 do CPC. Há alguns processos, como os criminais, principalmente, pessoal, ele foge o rito do CPC, ele não segue o CPC, ele vai seguir o Código de Processo Penal, tá? Todos os processos, eles vão seguir conforme o processo. Processo civil é um, processo penal é outro, processo trabalhista é outro. São ritos diferentes, são formas diferentes, são legislações diferentes, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, correto? Olha, você fala de perito judicial e o assistente técnico. Essa eu acho que é a grande diferença, assim, que a gente não entende muito bem, vamos dizer. Quando eu estou perito judicial e quando eu estou assistente técnico. E quando eu estou assistente técnico, eu preciso ter especialidade? Então, a gente tem que entender o quê? Quando você vai pensar, é aquilo que eu falei lá no começo.
Você é perito judicial quando você é nomeado pelo juiz. Você não sendo nomeado pelo juiz, você não é judicial. Tá? Ah, eu fiz um processo, eu sou perito, eu sou perito de um colega meu, você é perito assistente, você não é judicial. Você só é judicial quando você é nomeado por um juiz dentro de uma vara, num processo específico, de número específico, num rito específico, aí você é judicial. Fora isso, você é considerado perito assistente. Né? A gente fala, então você vai encontrar diversas linguagens. Você vai encontrar o perito assistente, o assistente técnico, certo? Que são as mesmas pessoas, são peritos que são contratados pelas partes. E aí o que acontece? Como lá no judicial eu tenho alguns impedimentos e algumas suspensões que podem acontecer, já dentro da assistência técnica eu não consigo, eu não tenho isso. Eu, como perito assistente, eu não deixo, nunca sou impedido ou suspeito. Por quê, pessoal? Porque eu sou contratado pela parte, eu sou parte num processo, né? Eu sou parcial. E o judicial, ele é imparcial. Ele segue os mesmos impedimentos e as mesmas suspensões do juiz. Então, assim, eu sou sempre, você imparcial quando eu sou do juízo. Quando eu sou do assistente técnico, eu sou parcial, sou da parte. Eu estou ali para trabalhar pelo meu cliente, correto? Claro Entendi. que de forma técnica e de forma científica. Lembrando que eu não uso de matéria de direito. Eu não uso muito pouco de matéria de direito. Eu uso matéria de fato, que é matéria técnica, científica. O que eu consiga demonstrar de forma técnica. Se eu não conseguir demonstrar isso de forma técnica, não tem o porquê falar de perícia, né? Entendi. E o assistente técnico, por exemplo, o advogado apresenta o assistente técnico. O juiz tem que concordar? Não, o juiz não. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, assim, o que acontece? O assistente técnico não cabe impedimento de suspensão. Então, já aconteceu em processo que eu trabalhei, que eu fui designado perito assistente, e o perito do juiz, por ele ter rusga, né, comigo, e desentendimento, a gente já teve desentendimento no processo, ele falou, olha, eu não aceito esse perito assistente, porque ele é adverso à área médica, né, e inclusive, era uma matéria médica. E ele questionou, ele fez uma petição no processo, um peticionamento ao magistrado, e falou, ó, ou Vossa Excelência tira o perito assistente ou saio eu. O magistrado simplesmente, em 2 linhas, ele escreveu, olha, destitua-se o perito do juízo e nomeia outro. Por quê? Porque eu não tenho como destituir o perito da parte, né? Porque ele não vai participar, porque o CPC é claro, não tem impedimento. E eu tenho que acompanhar todos os atos processuais. O perito assistente sujeito ao quê? Até cerceamento de defesa. Isso aí é um cerceamento de defesa. Então, você não deixar o perito assistente da parte acompanhar um ato pericial é cerceamento de defesa. Você está cerceando a defesa, você não está cumprindo o que o CPC fala. Entendi. E no caso, por exemplo, da situação ainda do assistente técnico, qual é a responsabilidade dele legal, vamos dizer assim? Porque o advogado contrata ele acreditando que ele pode auxiliar naquele processo. Mas ele, enquanto assistente técnico, ele pode emitir juízo de opinião, não? Não, ele é juízo técnico, né? É aquilo que a gente já fala. Ele não é porque ele é assistente técnico, ele está contratado pela parte que ele pode emitir juízo de valor ou juízo, coisa que não dá na técnica, ele não consegue provar na técnica. Até porque ele pode prejudicar, né? E prejudicar ainda mais, prejudicar o cliente dele ainda. Então, assim, o que eu como perito, na minha experiência como perito, sempre faço. Doutor, para que o senhor está me contratando? O senhor quer estar me contratando para um laudo? O senhor está me contratando para acompanhar o processo desde o início? O senhor está contratando eu para as alegações finais, para a audiência de instrução? Que fase processual que está? Onde que eu vou entrar nesse bolo todo, entendeu? E o que o senhor espera de mim? Ah, não, eu vou te contratar desde o início, então eu vou orientar você desde o início para que eu consiga fundamentar. Muitas vezes ele te contrata lá para você fazer instrução, julgamento, na audiência, instrução e julgamento, provas. E naquele momento eu vou falar para ele, ó, tem coisa que você está falando aqui que eu não vou conseguir sustentar tecnicamente. Entendi. Então você tem que ser claro para o advogado e falar para ele, ó, eu não consigo sustentar a sua teoria do direito, eu não consigo sustentar ela na prática, entendeu? Então você tem que ser bem claro nisso, entendeu? Entendi. Você que trabalha nessa área tão vasta da saúde,
por exemplo, e especificamente, hoje, embora a tua formação seja enfermeiro, a graduação principal, mas você saiu um pouco dessa área dita enfermagem, você está mais na área de saúde, né? Você poderia explicar um pouquinho como que eu, sendo profissional da saúde, eu poderia também navegar assim vamos dizer assim, em processos que especificamente não está ligado à minha área de formação, mas sim à grande área de saúde. Não sei se poderia me explicar. Tá, o que eu tenho que entender, o primeiro ponto que eu tenho que entender é que para ser perito eu tenho que ser especialista, tá? É o primeiro ponto. A gente fala a grande área da saúde, mas desde que, né, você esteja dentro da grande área, você seja especialista dentro da grande área. Sim, sim. Você não pode atuar fora da tua especialidade, até porque daí você fica sem fundamentação legal, você não tem legalidade para aquele ato, mesmo sendo um perito assistente, correto? Mas, aí o que acontece? Hoje, dentro da grande área da saúde, a gente tem diversas situações, entendeu? A qual o perito ele vai atuar de forma ou judicial. Então, a gente tem que entender como enfermeiros, que a gente pode julgar enfermeiros, né? A gente pode atuar para com enfermeiros, para julgar situações da enfermagem. E fora isso, a gente atua na assistência técnica, que é o quê? Você vai instruir o advogado. Em algumas situações, o perito ele não tem essa prerrogativa. Por exemplo, eu vou, numa situação de erro médico, eu vou ser perito assistente. Eu posso legalmente falar que eu posso atuar? Posso, legalmente eu posso. Mas não é conveniente, porque o que acontece? Você vai estar atuando contra um profissional que não é da tua categoria e corre o risco de você deslizar muito, entendeu? Por falta de conhecimento técnico mesmo. Então a gente fala assim, você pode atuar? Pode. Se você acha que você tem garantia para isso, você pode atuar sem problema nenhum. Então você pegando, interpretando assim, eu posso atuar dentro dos hospitais, eu posso atuar dentro do judiciário, eu posso atuar dentro de clínicas. Você vai usar o olho pericial, a sua parte da perícia, tanto na assistência quanto como judicial. Como judicial, a gente vê um mercado muito fechado ainda, assim, judicial dentro do judiciário, bem carente de peritos. Só faltam peritos, mas assim, eu tenho um pouco de resistência por parte da magistratura, para que seja reconhecido esse profissional enfermeiro, entendeu? Então a gente não tem isso aí. Já dentro da assistência técnica, você pode atuar em diversas áreas, até porque você não tem impedimento nenhum, correto? E, professor, então, assim, você tocou num ponto nevrálgico, né? A questão da magistratura conhecer o trabalho do enfermeiro, perito, né? Ele está mais acostumado com o médico, vamos dizer, na área de saúde, ele chama o médico para qualquer situação. E muitas vezes o médico declina porque não faz parte, embora a situação tenha uma conotação saúde, ele também pode declinar daquela situação e dizer que não está apto a responder, né? Como é que faz esse trabalho de divulgação? Para que o enfermeiro, logicamente especializado e apto a fazer perícia, ele possa demonstrar ou apresentar para o juiz que ele é capaz de fazer isso. Ou simplesmente vai lá e faz o cadastro e espera um dia ser chamado? A gente fala sempre que você deve ter seu início. O início não é fácil para nenhum profissional, seja ele enfermeiro, seja ele médico. Tem amigos, colegas médicos que assim estão tentando entrar na área pericial e não é porque ele é médico que ele consegue muito fácil, porque hoje você ser perito, hoje é fechado, é um mercado fechado de trabalho. Então, assim, os que estão não saem e os que são bem conhecidos. Então, o que acontece? Primeiro, assim, como que eu vou demonstrar que eu tenho capacidade técnica para isso? Primeiro, se eu sou especialista, parte-se de um princípio que eu sou capaz, né? Então, assim, eu tenho capacidade para atuar naquele objeto de perícia, naquela matéria. Só que muitas vezes o juiz ele fica receoso, por quê? Porque ele não conhece o profissional enfermeiro, né? Ele imagina um enfermeiro de branco dentro de um setor da enfermagem, dentro do UTI, dentro
da unidade, dentro do CCH, mas ele não imagina o enfermeiro atuando como perito. E foi esse o problema que eu tive quando eu entrei, entendeu? Mas o enfermeiro, como assim? O enfermeiro está no lugar errado. O que ele está escrevendo no laudo? O enfermeiro não pode laudar. Então, discussões dos meus laudos chegaram até o Tribunal Regional Federal. E foi facilmente rebatido e os desembargadores entenderam, não, ele tem competência para isso. Ele pode fazer como enfermeiro. Então, o que prova? Primeiro, que a gente tem um problema muito sério na enfermagem, que eu sempre falo para meus alunos, assim, e deixo claro, assim, muito claro. O enfermeiro, ele lê pouco. Ele tem aquela coisa de ler pouco, de ser muito retraído. Então, ele não busca novos horizontes. Tudo que sai do conforto é complicado. Então, assim, você vai entrar no judiciário, você está achando que vai ganhar milhões? Não vai ganhar milhões. Assim, você vai ter que começar do zero mesmo, da primeira perícia. Então, assim, usar dos teus conhecimentos técnicos. E aí, o que acontece? Quando eu tiro o enfermeiro dessa zona de conforto dele, que é o hospital, que é a unidade básica de saúde, que é em todo lugar que o enfermeiro pode atuar, e ponho ele dentro do judiciário, a qual ele tem que demonstrar a capacidade técnica dele e debater, muitas vezes, porque eu sempre, como professor, eu sempre falo para os meus alunos, pessoal, vocês escolhem o lado que vocês vão querer apanhar, de alguém vocês vão apanhar dentro do processo. Assim, alguém vai bater em vocês, ou seja, o réu ou o autor, ou até o próprio juiz, você vai apanhar de alguém. Então, assim, ele sair desse meio de conforto dele e falar assim, olha, eu quero fazer isso. E ter aquela coisa assim, falar, olha, como que eu vou conseguir evoluir nisso, né? Então, assim, não é simplesmente você ter capacidade técnica, é você demonstrar interesse para isso. Eu posso ir falar com o magistrado? Pode. Eu, no começo, eu achava que falar com o magistrado, nossa, vou falar com o juiz, entendeu? Nossa, eu vou falar com a Vossa Excelência. Ele vai te atender normal, como ele vai te atender muito bem, por você ser um perito, entendeu? Você é o cara que tá ali para ele, você é o olho de confiança dele técnico. O que você falar para ele é técnico. Então ele vai confiar em você. Então, assim, a gente tem que perder esse estigma, assim, da gente só ficar naquele quadradinho nosso e procurar novos horizontes, que é a perícia. É difícil? É difícil. Ah, enfermeiro perito? Tem alguns enfermeiros peritos que a gente conhece, que eu tenho visto aí como enfermeiro perito. Nunca acompanhei os colegas em atuação. Mas a gente vê que são pessoas que estão querendo novos horizontes. E o mercado está aberto para todo mundo, não tem diferença, né? Ah, seja especialista em A ou B, ele é especialista, ele pode ser perito, ele tem capacidade técnica para isso. Que no nosso conceito, a gente, quando vai procurar uma nova atividade, um novo emprego, a gente acha que encontra na internet, procura ser peritos. É diferente, né? Você tem que ir atrás e realmente você falou uma coisa sobre ler, né? Eu acho que esse mundo da perícia, ele assusta um pouco, talvez porque você tem que estudar muito, né? Não está na graduação isso. A gente não veio da graduação. Então, acredito que seja essa grande dificuldade inicial de qualquer profissional e não menos diferente do próprio profissional da enfermagem, né? Considerando que toda a sua trajetória é em unidade de hospitais e unidades de saúde e atendimento, né? Eu queria mudar um pouco o assunto, professor, sobre a relação de o perito poder trabalhar, obviamente, nas mesmas condições de ou perito judicial ou assistente, mas em violência contra pessoas. O que é que você tem, assim, para nos falar sobre esse assunto? É um pouco polêmico. Eu sempre levanto a sobrancelha, assim, quando eu vou falar disso, sempre levanto a sobrancelha. Os alunos meus já sabem a minha opinião. Então, assim, eu vou explanar agora um pouco mais. Pessoal, o que acontece? A gente tem que pensar que o país, o Brasil, ele é um país subdesenvolvido. E como subdesenvolvido que é, algumas leis também são subdesenvolvidas, entendeu? Então, eu tenho um código penal de 1945. Agora eu tenho uma atualização nova, que é de 2020, que é a lei agora do anticrime, o pacote anticrime que foi feito, mas assim, não foi atualizado todo o código. Então a gente tem que pensar, é aquilo que eu sempre falo, né? O perito ele tem que estar, primeiro, legalizado, ele está legal.
Ele pode atuar de forma legal, tá? Legalizado, ele tá legal ali? Ah, não, ele pode atuar de forma legal. Tá, me prove isso, que você pode atuar de forma legal. Como? Onde está o perito judicial dentro do Código de Processo Penal? Primeiro ponto, você não vai encontrar isso. Onde está o perito judicial dentro do inquérito policial civil? Dentro do inquérito policial militar, policial civil, né? Inquérito civil. Onde que eu vou estar encontrando esse perito, esse profissional? Não vou estar encontrando lá. Ah, como assistente eu posso, professor? Posso. Como perito judicial eu posso? Não, se não tiver processo, você não é judicial. Mas, professor, eu posso atuar dentro do IML? Você vai ser funcionário público do Estado, né? Você não vai ser perito judicial, você não vai ser profissional autônomo, né? Você não vai estar designado por um mandato para que cumpra os seus deveres, né? Você não vai estar designado por uma nomeação para que você cumpra os seus deveres. Então, você não é judicial. Segundo ponto, a atuação dentro do ambiente criminal, né? Eu falo assim que você vai sempre atuar como assistente, nunca como perito oficial. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Porque a vida nossa é do Estado, né? Você morre, teu corpo ele vai para o Estado, ele é do Estado. Então, cabe a guardar o teu corpo, a pedir danos pelo seu corpo, o Estado. Então, você morreu incondicionalmente, o Ministério Público ele é agente de uma ação judicial de crime. Crime ou não crime, seja lá um processo penal. Então, assim, morreu, matar alguém, artigo 121 do Código do Processo Penal. Pode? Não pode, já está lá, que você não pode matar ninguém. Então, se você morreu, o teu corpo é do Estado. E automaticamente o Ministério Público vai cuidar dessa parte. Tá, professor, mas aí, onde que eu entro, né? Como perito judicial, onde que eu entro? Você vai entrar lá no processo judicial, quando tiver o processo, quando for oferecida a denúncia do delegado, oferecida a denúncia do Ministério Público, e aí o juiz entender que ele vê necessário um esclarecimento de um perito judicial de confiança dele, correto? Mas fora isso, quem que vai sempre atuar? Sempre o Instituto de Criminalística. Sempre. Sempre vai ser o quê? O Instituto de Criminalística que vai estar atuando. Sempre vai ter a polícia científica, sempre vão ser os órgãos do Estado, né? A polícia judiciária, que é o quê? A polícia civil. Então, assim, quando eu falo do criminal, eu trato com muito cuidado isso aí, porque é uma pele muito fina. Porque primeiro que você está mexendo com liberdade de pessoas, e você está mexendo com vida de pessoa. Então você pode deixar o cara, você vai estar tirando o bem maior dele, que é o artigo 5º da Constituição Federal, que é o quê? A liberdade do indivíduo. Então, assim, você tirar a liberdade do indivíduo é muito sério. Seja você como defesa, né, ou como acusação, você tirar a liberdade do indivíduo é muito sério. Então, assim, eu trato com muito cuidado isso, porque eu falo assim que a gente, como perito, a gente tem que tomar alguns cuidados, né, até como perito assistente, certo? Então, assim, na opinião, a gente não tem hoje legalidade para atuar dentro de um processo penal, a não ser como perito assistente. Correto? Sim. Mas como perito judicial, não há legalidade ainda. Ah, pode ser chamado? Pode. Se você for chamado pelo juiz e o juiz entender que você é competente para aquele ato, tudo bem, você vai atuar como perito judicial no momento específico do processo. Entendi. Mas eu vou pro local de crime, professor? Não, você não vai pro local de crime, é papel. Você vai atuar sempre com papelzinho, ó. Papel, Projude, hoje o Projude é tudo eletrônico, então você vai atuar com eletrônico. Você não vai pôr a mão em vítima, você não vai fazer nada, por quê? Porque não cabe a você isso aí. Não está designado a você fazer esse ato. Correto? Entendi. Então, assim, é complicado você colocar e falar assim, olha, eu sou perito judicial e vou atuar naquele processo. Não, você vai atuar no meio do quê? Você vai atuar pós-processo. A hora que está o processo em andamento, você vai ser perito do processo. Você vai processo, você não vai pegar corpo, você não vai pegar órgão, você não vai juntar corpo, você não vai fazer levantamento de local de crime, você vai fazer um levantamento do que você está vendo no processo judicial. Correto? Bom, então, dessa tua explicativa, eu entendo, eu verifico que o perito criminal o concursado, ele chega no local do crime e ele tem todas as condições ali para avaliar como aconteceram os fatos. Ocorre que, na condição de perito judicial ou assistente técnico, esses fatos podem ter ocorrido anos
atrás. Até chegar para o assistente técnico na formação de processo é muito difícil, não é isso, professor? Quer dizer, o É, trabalho do perito judicial não é mais difícil que o do perito criminal, ali sim, no ato, porque ele enxergou na hora o que aconteceu, ou é tudo sim, igual? sim, o que que acontece? Você vê o que muitas falhas, né? Porque você vê o processo sentado numa mesa sua, com o seu ar-condicionado ligado, com sua TV, com a sua tela de computador de 40 polegadas. Então, assim, você tomando o seu suco e você conseguir pensar daquela situação vários dias, várias horas, várias formas, para concluir, é muito mais fácil do que você estar no local de crime, né? Porque você pode deixar brecha, né? Você vai Uhum. deixar brecha e o que que acontece? Você vai ser pego pelo perito judicial lá ou pelo perito assistente lá na frente, que vai contestar o seu laudo. Porque muitas vezes o que acontece? Você faz tão rotineiramente isso aí, você faz de forma rotina. Isso aí, para um perito criminal, ele vira rotina. Então ele atende inúmeros chamados. Então, os peritos hoje eles estão sobrecarregados. Então, assim, não é culpa do profissional. O profissional não é competente para fazer aquilo. Não, não é. Ele está sobrecarregado, como todos os setores estão sobrecarregados. Então, a possibilidade dele de erro é muito grande. Você vai estar num processo só, naquele processo específico, ganhando muito bem como assistente, e vai estar fazendo um trabalho de perfeição. Então, assim, o que a gente vê é o que você quer assumir uma prerrogativa que é exclusiva do Estado. Eu não posso assumir essa prerrogativa, porque essa prerrogativa é exclusiva do Estado. Você ser perito oficial é prerrogativa do Estado. Você tem que ser do Instituto de Criminalística. E louvados sejam os peritos do Instituto de Criminalística. Fazem um excelente trabalho. Pelo menos no Paraná a gente não tem esse problema. Não sei em outros estados, mas assim, no Paraná a gente não tem esse problema. Os peritos aqui são altamente competentes, mesmo com a sobrecarga enorme de serviço. De plantões Eu de acho que isso é o 48 horas. Brasil todo. Essa sobrecarga eu acho que é todo o Brasil sofre. A gente tem conhecimento das polícias científicas, poucos peritos, poucos concursos, né? E o crime aumentando diariamente, né? Então há uma desproporção muito grande entre a capacidade profissional e o número de processos diários, né? Então acho Sim, que seria isso. se você vai ver eu sempre faço o cálculo, eu sempre falo que número de perito é progressão aritmética. A gente faz o cálculo de progressão aritmética. Número de crimes, progressão geométrica. Então, assim, Exa- as progressões se mudam, entendeu? É exponencial Exatamente. 10. Então, assim, e a gente tem um problema ainda do modismo, né? Que eu tenho o modismo judicial, que é o que tudo é processo, tudo eu vou processar, tudo eu vou fazer, tudo eu vou adquirir. Então, assim, virou também um modismo judicial. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente tem esse modismo judicial. Então, Exatamente. logo quando começou a lei de trânsito, a nova lei de trânsito, que falava que era crime você pegar o indivíduo com teor alcoólico. Nossa, virou modismo que todo mundo para tribunal do júri. Então, dólar eventual, todo mundo para tribunal de júri. Até você ter uma consciência e trazer esse indivíduo para falar assim, olha, peraí, calma aí, vamos julgar. Porque você colocar uma camiseta com o retrato de uma pessoa, seja lá, você vítima, você réu, a gente está mexendo. Vamos dar para a pessoa o direito do contraditório da ampla defesa. Todo mundo tem que ter esse direito. A Exato. Constituição prega isso. Então, assim, a gente tem esse. E o perito, seja ele assistente, seja ele judicial, tem que sempre ter a consciência assim. Eu nunca entro acusando ninguém. Eu vou entrar de cabeça limpa para que as conclusões técnicas me demonstrem quem que é o culpado. Fora isso, eu não consigo demonstrar nada. Ele não vai demonstrar nem quem que é o culpado. Ele vai demonstrar o que de fato aconteceu. É Eu, porque dentro você do. não pode empinar. Não, você não pode opinar e você não pode pôr juiz de valor, porque senão você sempre vai condenar. E aí, se você começar a dar muitas por exemplo, o problema do perito não é ele escrever uma situação, ele escrever um laudo. O problema é ele sustentar essa linha de pensamento dele por tempo. Porque, beleza, eu tenho o mesmo assunto com duas pessoas diferentes. Vamos dar um exemplo tranquilo. Eu tenho o mesmo assunto, o mesmo objeto, e aqui eu falo que o objeto A é verde e o objeto
No laudo A eu falo que o objeto A é verde. No laudo B eu falo que o objeto A é o mesmo objeto, mesma coisa, mesmo tudo. Eu falo que ele é roxo. Não, espera aí. Perito, você acabou de falar para mim no outro processo, tá aqui, ó, juntei o processo mesmo nos autos aqui, você falou que é verde. Como que você muda de opinião? Então o problema não é isso. Agora, quando você tem entendimento técnico disso, você consegue mudar de opinião e demonstrar tecnicamente, não, mudei de opinião por causa disso. Porque a luz era diferente e demonstrou uma cor diferente. Isso é técnico. Agora, ter juízo de valor ou opinião, e aí quando eu entrei dentro do Ministério Público, a primeira coisa que eu aprendi, que a doutora Sueli, foi uma grande médica que me ensinou muito, ela falou, Fabiana, que você, a primeira coisa, você limpa a sua cabeça de tudo. Você entra aqui, zen e zero. E cada processo é um processo, cada denúncia é uma denúncia, cada réu é cada réu, e assim a gente vai tentar encontrar. Você não está nem para acusar e nem para absolver. Você não é juiz, você é perito. Você vai demonstrar o que aconteceu de forma técnica. E pior ainda, eu era perito do Ministério Público, que é acusação sempre. O Ministério Público é acusação. Então eu tinha que fundamentar para o promotor público a acusação do caso, tecnicamente. Então, assim, eu tinha que ter noção do que eu estava fazendo. Porque se eu emitisse qualquer juízo de valor ali, eu poderia criar um problema não só para mim, mas para o Poder Judiciário, entendeu? Criar uma coisa que eu não podia sustentar. Entendi. Tá ótimo. Eu acho que a gente está caminhando, né, professor? Acho que está indo bem esclarecido. Será que alguém que está conosco tem alguma pergunta? Vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Nós temos aí alguns ex-alunos nossos aí do curso, o professor José Ricardo está aí, né? Eu não vi ninguém aqui, como que eu vejo as pessoas? É que só aparece para nós aqui, quem está aqui, né? Então, mas eu acho que a gente pode dar uma continuidade, tome uma aguinha aí, né? E vamos dar uma continuidade no assunto. Dentro disso tudo, você esclareceu que realmente essa atividade está amparada pela legislação, pelo próprio código, né? E dos seus artigos que você mencionou, do 464, 484, e também com relação assim, nós falamos em perícia, mas como é que a gente materializa esses dados técnicos? Através de que documento? Seria, então, o laudo? Sim, o laudo ele é a conclusão do entendimento, né? De tudo que o perito busca, né? Então, ele vai sempre pautar a sua decisão, né? O seu entendimento no laudo pericial, né? Com a sua conclusão. Então, assim, o final de tudo isso aí é a conclusão. Porque a gente tem que pensar que o laudo ele tem que ter uma metodologia, né? Você tem que ter uma lógica para você buscar seus dados, né? O que eu preciso? Porque se eu chegar... Primeiro eu tenho que conhecer. Ser especialista. Para mim, ser especialista, eu tenho que conhecer o objeto. Se eu conhecer bem o objeto, o que eu vou fazer? Eu sei quais os caminhos que eu devo seguir para tentar levantar aquele assunto. Porque o perito ele não é detentor de todos os conhecimentos técnicos. Eles podem me fazer perguntas que eu não sei, que eu vou ter que buscar tecnicamente isso aí, né? Na própria literatura científica. Uhum. Mas só que eu tenho que pensar que quando eu for fazer essa conclusão e esse laudo, eu tenho que estar escrevendo para uma criança de 6 anos. Nossa, professor, mas você tem que escrever para um magistrado, não para uma criança de 6 anos. Mas é para uma criança de 6 anos que ele vai entender o que eu estou dizendo. A gente tem que deixar de ser aquele perito barroco, né? O que é o perito barroco? Ele escreve, não escreveu nada e ninguém entendeu nada que ele escreveu. Certo? E muitas vezes, o que você vai escrever? Você vai escrever para uma criança de 6 anos. O juiz e qualquer outra pessoa que lê o seu laudo, ele vai entender a sua conclusão. Ele vai falar, não, ele falou isso aqui do início ao fim, e ele conseguiu provar tecnicamente isso. Então, qualquer pessoa de qualquer área, adversa até, inclusive a área da enfermagem, ele vai falar, nossa, o perito ele vai estar diretamente ligado nessa atuação, entendeu? Entendi. Nessa atuação. Entendi. Como se fosse um relatório. Sim, ele vai trazer um relatório melhor elaborado, vamos dizer elaborado, assim. Um relatório melhor elaborado, entendeu? Tá.
E no caso, por exemplo, o que é quesitos que o perito responde ao juiz? Quem faz essas perguntas? É o juiz que faz as perguntas para o perito responder, não? Como que O é que, isso? o que a gente tem que entender, professora? Seguinte, os quesitos são o que é o quesito, né? O quesito é o chamado ponto controvertido da ação, né? É o que levou a lide, né? Qual que é o ponto controvertido? O que tem de dúvida naquela prova técnica, né? O DNA é da pessoa, é do indivíduo? O DNA é de fulano, é isso? Eu vou perguntar perguntas objetivas que citam o ponto contraditório. E quem que faz os quesitos? As partes, o juiz e o Ministério Público. Então, assim, sempre vai ter quesitos, né, pelo juiz, pelo Ministério Público, pelas partes. Então, são eles que criam pontos que vão ter que ser respondidos. Por óbvio, algumas situações dentro da legislação, ela fala da seguinte forma, olha, os quesitos, eles podem ser indeferidos pelo magistrado. Então, se o magistrado entender que aquele quesito é impertinente, que aquele quesito não é do objeto da perícia, ou ele não vai levar a uma conclusão entendível, o magistrado pode falar assim, olha, não responda, perito. Mas, obrigatoriamente, o perito ele tem que responder todos os quesitos das partes, declarados pelas partes. Seja um quesito, se a parte escrever 40 quesitos, e a outra parte escrever mais 40 quesitos, são 80 quesitos. O perito ele é obrigado a responder todos os quesitos, correto? Então, assim, o quesito nada mais é do que o ponto controvertido da ação, da lide. Onde que a gente chegou na instância, assim, ó, é o ponto que eu tenho dúvida, excelência. Tem que me responder nisso. E o juiz, ele tem as dúvidas dele. Por isso que ele te nomeou. E aí, pensando lá dentro da nomeação, a perícia pode ser pedida pelas partes também. Ela pode ser pedida pela parte ré e pela parte autora. E o juiz entender que não. E qualquer um das partes, porque a gente está pensando no triângulo, né? Desculpem eu fazer a imagem, mas eu gosto sempre de usar esse triângulozinho, que é o quê? As partes, o autor, réu e juiz. Então, quem tem ponto controvertido? É o autor e é o réu? Beleza, eles podem pedir a perícia. Mas podem também arcar com a perícia, porque eles podem pedir e o juiz entender que tem que ser arcada a perícia. Correto? Mas aí, a maioria das vezes, quem pede, na maioria das vezes, quando se pede, é sempre o juiz, ele entende que tem ponto controvertido e ele pede. E o valor, professor? Os honorários, quem que paga? Então, os honorários dentro do perito, dentro do processo judicial, ele tem duas formas de ser pagos, né? Ou a parte que solicitou a perícia paga, se é uma única parte que solicitou a perícia e o juiz entende que não é necessário e a outra parte entende que não é necessário, pagam, ou se as duas partes solicitaram a perícia, 50% cada um. Se é o juiz, o judiciário vai pagar isso aí. O que acontece? Só que muitas vezes dentro das partes, eu tenho pessoas que são beneficiárias da justiça gratuita. E certo. Essa pessoa ela não arca com isso. Pessoal, sempre lembrando que agora eu estou falando de CPC, tá? Que é o Código de Processo Civil. Se eu for falar de legislação trabalhista, é outra coisa e mudou já o entendimento. Então, assim, se você pediu a perícia dentro da Justiça do Trabalho, você pode arcar com o perito, inclusive, e se perder perícia, você vai pagar dentro do Justiça Civil. Eu ainda não tenho isso ainda. Então, assim, se a pessoa ela é beneficiária da justiça gratuita, o juiz concedeu isso para ela, entende-se que ela não tem condições de pagar nem a perícia, correto? Então, assim, quem vai pagar o perito? O Estado, através de um fundo específico. Tá, mas se eu não tenho justiça gratuita, eu também recebo do Tribunal de Justiça a perícia? Não, aí você paga. Não? Se você pediu perícia, se você pediu a perícia dentro do processo, você paga. Aí paga. Só que esse valor, ele é estipulado pelo Tribunal de Justiça ou eu posso, aleatoriamente, colocar o valor? Depende da ação e depende do que o Tribunal de Justiça está entendendo. Por exemplo, se você for cumprir tabela do judiciário hoje, o perito nenhum trabalha por tabela do judiciário. Então hoje, uma perícia hoje do judiciário é 350 a 400 reais. Aí um perito vai fazer uma análise por 400 reais. Por processo, isso? Por processo, por demanda, né? Não vai trabalhar mais do que isso. Então, assim, hoje a perícia muitas vezes
ela vai trabalhar em cima do que é pedido. Então, se a parte pediu, a parte tem condições de pagar, ela adianta 50% dos honorários, para que o Entendi, perito consiga fazer, entendeu? entendi. Fora isso, não, eu tenho o judiciário, e aí fica a critério do perito declinar ou aceitar o encargo. Ah, Sim, não é porque o juiz nomeou que eu vou aceitar. Não, se eu entender que eu tenho que trabalhar porque eu recebo, eu trabalho para proventos, né? Eu trabalho de graça. Então, assim, se eu entender que aquilo não condiz com a realidade do meu serviço, eu peço o declínio, entendeu? então eu até ia te perguntar isso. É dever aceitar uma nomeação de um juiz ou eu posso declinar? Independente da questão do lado financeiro, eu não quero fazer agora. Eu estou fazendo outras coisas. Tem Eu livre-arbítrio, posso. né? Você pode fazer. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte, né? Se você começa a declinar muito para o magistrado não te nomeia mais, você perde a nomeação. É Ah, verdade, toda vez que eu te nomeio, você declina, então assim, então você não está querendo trabalhar, então daí eu não te nomeio mais. Simples assim. entendi. Então é bem tranquilo isso, entendeu? Ai, professor, é muita coisa. É bastante, né? É é Tem muito, algumas porque, perguntas aí. olha, eu não estou vendo aqui ainda, pessoal, eu já vou verificar aqui, só um segundinho aqui, se tem perguntas, mas aqui, ó, qual o caminho que o enfermeiro forense deve realizar para participar de um processo judicial? Ele deixar algum currículo? É isso, aquilo que eu. Adriano está perguntando. É isso, Adriano. Boa noite, Adriano. Obrigado pela pergunta. Então foi isso que eu expliquei lá no começo, entendeu? Ele vai ter que passar, ele vai ter que se cadastrar no cadastro da justiça, né? Para ser perito judicial, ele vai ter que se cadastrar na justiça e passar pelo crivo do judiciário. Se o judiciário entender que ele tem competência para isso, ele vai atuar como perito, vai atuar como perito dentro daquela comarca, né? O enfermeiro forense hoje pode atuar legalmente aonde? Aonde que contempla o Código do Processo Civil, né, dentro do Poder Judiciário, na área civil, trabalhista, só área civil, trabalhista e em algumas circunstâncias criminais, assim, como judicial, entendeu? Em algumas circunstâncias, mas assim, como perito judicial, só nessas áreas específicas que eu falei. Que ótimo. Professor, tem um elogio aqui. Professor, você é brilhante. Top, parabéns. Larissa. Obrigado, Larissa. Você que é brilhante. Professor José Ricardo bate palmas, né, para você. Aí tem mais aqui, deixa eu ver umas perguntinhas aqui. Muitas palmas, vamos lá. Aí, porque essa questão do enfermeiro forense, né? A gente fala enfermeiro forense e já remete imediatamente, por conta do nome forense, né? À justiça. Então, o fórum, né? Então, claramente, esse especialista em enfermagem forense, você entende que pode atuar como perito judicial e assistente técnico em processos relativos à sua área, obviamente. Qualquer profissional de graduação especialista pode atuar, não é exclusivo da enfermagem forense. Qualquer profissional, enfermeiro, especialista, ele pode atuar. O Tribunal de Justiça ele não cita funções, ele fala que o profissional deve ser graduado e especialista. Ah, não, Perfeito. agora a enfermagem forense tem prerrogativa exclusiva para isso. E aí, assim, quando eu falo uma prerrogativa exclusiva, aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque prerrogativa exclusiva dada pelo conselho não é considerada prerrogativa exclusiva, até porque há entendimento de lei federal, que é o CPC, que ele fala que qualquer profissional de nível superior, de nível especialista, pode atuar, entendeu? Então, Entendi. qualquer profissional. Então, a gente não tem que fechar essa fatia do bolo, tá? Não existe essa fatia do bolo fechada. Então, assim, qualquer profissional especialista na matéria, ele sendo graduado, sendo pós-graduado, ele pode atuar. O que ele tem que fazer é o quê?
ele vai atuar dentro do que está no seu currículo lá. Se você pegar lá o seu certificado atrás, seu certificado vai estar lá as matérias que você teve aula. Parte de um princípio para você conseguir seu certificado 100%, você teve aulas daquelas matérias. É ali que você vai atuar. Naquelas, ó, eu tive sexologia. Beleza, você pode atuar na área de sexologia. Você tem capacidade para aquilo. Eu sou capaz para aquilo. Tenho capacidade técnica para atuar naquilo, entendeu? Então você pode... O que o código pede? O código pede da seguinte forma: olha, eu tenho que ser especialista. Ponto. No objeto da perícia. Beleza. Ó, dentro da minha graduação existe lá dentro da pós-graduação existe lá um específico, um fato específico lá. Eu posso atuar? Pode. Se você estiver dentro da tua pós-graduação, você pode atuar. Significa, então, que, por exemplo, num curso de enfermagem forense tem-se 20 disciplinas. Dentro dessas 20 disciplinas, ele pode atuar desde que ele se sinta capacitado, obviamente, para responder sobre aquele determinado assunto que ele está se propondo. Seria isso, então, né? Sim. E aí eu falo para você diferente, né? Não soltem fogos de artifício, porque se você tem 20 disciplinas, não é em 20 que você vai ser o expert em tudo. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque se você for perito do juiz, você vai ser perito do juiz. Se você for perito da parte, você vai ser perito da parte, e você sempre vai ser contestado. Então, assim, você tem que ter muita confiança no que você está fazendo. A primeira palavra que eu uso é confiança e conhecimento. Assim, ó, eu tenho competência. Primeiro, eu tenho competência para fazer isso. Agora, eu tenho conhecimento suficiente, eu tenho confiança para fazer essa atuação, atuar de forma lisa e transparente, assim, que eu consiga responder as dúvidas. Porque eu demora-se tanto para conseguir um nome de perito, né? E a gente se perde ele muito rápido. Por quê? Porque a partir do momento que o juiz entender que aquilo que você fez está fora do teu conhecimento científico, né, falhou o seu conhecimento científico, você falou que você tinha, você não tem conhecimento científico para aquele ato, você pode responder por diversos fatores, inclusive por ato atentatório à dignidade da justiça, pode ser multado por isso, certo? E tomar uma reclamação no conselho de enfermagem. Então, eu posso atuar em tudo. Entendi. Sim, tenho legislação para isso. Então, assim, o código é claro. Então, assim, se o perito faltar-te conhecimento, o juiz pode pedir para ele restituir o valor dos honorários e comunicar ao conselho de classe. Nossa. E ainda aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ele fala, pô, você parou um processo, você fez todo uma coisa que não podia aqui e prejudicou as partes. E aí você responde eticamente por isso dentro do seu conselho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você fala assim, olha, vou atuar como... Eu sou enfermeiro agora, tenho especialização aqui, vou atuar em tudo na minha área. Não, peraí. É aquela coisa que a gente sempre fala, da humildade um pouco. Ó, peraí, dou 2 passos para trás, será que eu tenho competência para isso? É uma coisa que eu sempre uso nas minhas aulas e deixo para os meus alunos assim, dê a César o que é de César. Se você não tem competência, filho, não se mete a fazer. Porque você vai responder e aí seu nome vai por água abaixo. Esse pode causar nulidade do processo, né? Não, ele vai causar em partes, depende, né? Se a sentença judicial se baseou no laudo específico, ele não anula o processo. E aí você imagina a felicidade do juiz ter que fazer tudo de novo, voltar e fazer tudo de novo. Né? Você vai voltar lá na perícia, nomear um outro perito e fazer tudo de novo. Então, assim, e o dano que você está causando para as partes, né? Você está causando um dano, você está travando, você está causando um dano. E aí você emite um parecer que acusativo, ou um parecer que você prejudica a outra parte. Você imagina o dano que você está causando, entendeu? Sem fundamentação. É bem complicado e é bem perigoso isso, hein? Entendi. Bem, professor, olha, a Verusca está também conosco aqui, estou olhando aqui, ela fala confiança é a palavra-chave, né? E acredito que ela está falando isso no sentido do juiz, né, ter confiança no trabalho de quem ele designou, né? Acredito que seja isso. No caso, para a gente, assim, terminar, né, você, dentro dessa tua experiência acredito que mais de 10 anos, né, 10, 11 anos aí, trabalhando com essas diferentes perícias, né,
colocando aqui, tem uma pergunta antes disso. Vamos ter uma live com o professor Fabiano na quinta-feira, às 20 horas. Atuação do enfermeiro forense na perícia judicial. Ó, ele já está dentro dessa live, já está convidando de novo, né? Eu acho que você tem que ser convidado muitas vezes, porque é muito assunto. E a pergunta que eu te falo é o seguinte, quando você fala nessas áreas de atuação, no caso específico, vamos falar da área de enfermagem, né? Eu conheço a sua atuação em perícias e acidentes de trânsito. Aí te pergunto, que coisa estranha, que ser estranho é esse? Né? Conta um pouco essa experiência. Então, todo mundo acha que eu sou louco, né? Fala assim, nossa, que esse enfermeiro... que esse enfermeiro tá fazendo falando de acidente de trânsito? Verdade. Então, pessoal, eu tive o prazer de dar aula para alguns alunos do Instituto também, de uma matéria específica de cinemática do trauma, né? Que é a biomecânica do trauma. E a gente atua como perito nessa área, certo? Então, assim, quando a gente vai fazer atuação no acidente de trânsito, a gente vai... Primeiro que eu não vou sozinho como enfermeiro, né? Porque eu não tenho competência para atuar sozinho como enfermeiro. Mas aí a gente depende de alguns outros profissionais, como o engenheiro, para que ele faça a parte mecânica da situação, né? E a gente faça a parte biológica e fisiológica de todo o contexto. Então, alguns acidentes que as vítimas foram a óbito, a gente vai atuar para quê? Para ver se aquela causa mecânica que se deu lá, a velocidade, o impacto, ele está diretamente relacionado com a morte e com o óbito da vítima, certo? Que vai estar descrito no laudo de necrópsia. Então, qual que é a função do enfermeiro aí? Saber se aquilo que a mecânica está tentando provar lá, ela é igual ao que a fisiologia, a fisiopatologia, o que aconteceu com a vítima para levar a óbito, é relacionado, correto? Então, assim, ele teve um trauma e teve um TCE, um motoqueiro, ele bateu e teve um TCE lá. A pergunta é, qual a velocidade que ele estava? Ele estava a 30 km por hora. Tá, esse impacto pode causar aquela lesão, TCE? Esse motoqueiro poderia estar com o afivelamento do capacete? Ele poderia estar sem capacete? Aquela lesão que ele teve é relacionada diretamente a ele estar com o capacete ou sem capacete? Entendeu? Então, qual que é essa parte? Entendeu? Na mesma parte na área de crime contra a vida e na área específica de crimes sexuais. Então, você vai avaliar a fisiopatologia, como que funciona, como que ele chegou, qual a causa final foi o óbito, mas como se deu essa causa final, certo? Ela está relacionada diretamente à causa inicial, a causa predominante lá que foi o acidente. Então, o objetivo do enfermeiro dentro desse contexto, né, de acidente de trânsito é isso, é junto com o engenheiro, que é o cara da mecânica, é o cara que vai fazer o cálculo, é o cara que vai fazer toda a parte técnica. Você fala, não, o que você está falando é real, sabe o professor de a confirmação? Quando você está lá no ginásio, lá você não aprende a fazer a confirmação das continhas, de mais e de menos, a prova real, a prova real é a prova real. É a prova real, entendeu? Para ver se o que ele está falando bate com a fisiologia. Porque beleza, ele bateu a 250 km por hora, tá, mas não teve... Bateu sem capacete, não rachou o crânio a 250 km por hora, sendo que a força menor para rachar o crânio é 200 newtons, por exemplo. Uma coisa absurda que eu estou falando, entendeu? Mas assim, para vocês entenderem que ele bateu lá, mas tá, peraí, essa lesão corresponde ao acidente? Ela é relacionada? Ele bateu com a moto, tá? Ele teve fratura de fêmur, tá? Mas essa fratura de fêmur é correspondente ao impacto que ele teve no carro contra o veículo, ou contra a árvore, contra o anteparo, ou coisa nesse sentido, entendeu? Então, assim, a gente consegue... A função do enfermeiro é nessa aí, é trabalhar nessa parte biológica mesmo. Que legal, então. Então, olha só, porque é isso que é interessante, porque a live teve essa intenção, na verdade, de te convidar e para que você esclarecesse, com a tua grande experiência, as diversas formas que o enfermeiro, na qualidade de perito,
ou de assistente técnico, pode atuar, porque realmente é impensável. Eu até cito para você que, quando eu conversei com um médico renomado, autor de livro, perito, que eu conhecia um enfermeiro que fazia perícia de acidentes de trânsito, ele falou: que heresia é essa? O médico ele não entendeu. Aí eu expliquei para ele, ele falou: tem lógica sim, tem sim. Ele falou: não, desculpa. Ele disse, só que ele falou: é que eu não conheço nenhum enfermeiro que faça isso, então eu achei que era diferente, né? Em 2002 Mas também ninguém me conhecia, Lídia. é Como verdade. perito de 2002, 2006 ninguém me conhecia. 2006, 2009 ninguém me conhecia como enfermeiro perito. Te chamavam muitas vezes de louco, né? Mas o que, que Querendo, esse né? louco tá fazendo aí, né? Bem, É processado pelo verdade. CREA, pelo CRM, por diversos órgãos aí. Exatamente. Mas é que a gente chega assim num ponto que diz assim, a valorização da enfermagem. O enfermeiro tem uma capacidade enorme de se adaptar, de trabalhar em condições adversas, de buscar suas coisas. Tem que ser diferente, exatamente. Tem que sair da casinha, como você fala. Não dá para ficar. Nada vem de graça também para essa classe, né? Tem que trabalhar bastante. Mas, e essa parte da perícia, acredito que pela demanda brasileira, quando você fala do nosso Brasil, a gente tem um número muito cruel na questão da segurança, de vítimas, enfim, de violência de todas as formas, e acredito que a enfermagem vai fazer seu papel, sim, ao lado do médico ou ao lado de qualquer outro profissional da saúde. Professor, eu acredito que tenho a impressão que foi bem esclarecedor. Não dá para a gente continuar, porque senão nós vamos tratar isso como uma aula, né? Com Porque certeza. é muito complexo e acredito também que cada vez estou vendo mais que a tua matéria está ficando muito difícil para o Instituto ofertar, porque a gente cada vez mais vai precisar de carga horária, de tanto complexo que é, de tanta complexidade, cada dia parece uma coisa mais interessante e que você precisa de muitas horas para se debruçar e realmente passar. Daqui a pouquinho a gente lança uma especialização com você, como a gente diz, a especialização de um único professor. Vamos lá, de 500 horas, o que você acha? Ah, vamos pensar. Não sei se eu tenho pique para isso, não. É verdade. Então, lhe agradeço muito. Eu acho que Muito a gente obrigado. pôde esclarecer. Eu vou dar uma olhadinha se tem mais alguém que tem alguma pergunta. Vamos ver aqui só para a gente encerrar. E vamos prestigiar aí a próxima live sua com o pessoal da Liga, que o Adriano está aí convidando. Quer dizer, a gente tem que sempre prestigiar essa matéria, vamos dizer assim, né? E obrigada por você ser esse profissional atento, né, responsável, e a gente sabe que não é fácil formar um perito. E você tem eu acredito assim, que uma medalha, e essa medalha é a seguinte: ninguém te ensinou. E hoje você está fazendo, você foi procurar sozinho, e hoje está fazendo uma coisa muito boa, porque você está repassando conhecimento. E isso não tem preço. O saber não está só com você, você está formando novos que um dia vão te agradecer muito, né? Aqui a Verusca deixa aqui um parecer aqui, professor brilhante, sua live com Nídia. Parabéns, é muito bom aprender com você, né? Então, o outro também, o professor José Ricardo fala que foi top. Então, aí a gente tem aí várias pessoas aí, e a Larissa também diz, né? Nos encontramos na live da enfermagem forense. Então, vamos apoiar
a Liga da Enfermagem Forense. Apoia, professor, que você vai ser, acredito que muito bem recebido por eles, mas muito importante para eles também. Pessoal, eu só quero agradecer, né? Agradecer a professora Nídia, agradecer ao Instituto Keynes novamente, que me deu essa oportunidade de ser a primeira live minha, então estava meio perdido aqui nos computadores. Foi que nem o Google Meet, entendeu? Igualzinho. A gente que é meio velho, cabelo branco, já não dá mais para fazer essas coisas, né? Meu filho, ele entra na live sozinho, né? Com 6 anos de idade. O pai tá precisando de ajuda dele. E agradecer em especial a todos os meus alunos que participaram aí, que já tiveram aula comigo, assim, cada um tem um pedacinho, assim, um espaço dentro do meu coração. Pequenininho porque eu tenho bastante aluno, mas assim, cada um tem o seu espacinho, cada um tem sua característica, entendeu? Em especial a todos eles aí, Larissa, Adriano, e eu fico muito feliz, né, Nídia? A primeira coisa que eu falo é que eu fico muito feliz, porque eu falo assim, quando eles tiveram a aula comigo, eles não eram enfermeiros forenses ainda, entendeu? Então hoje eles levam um pouco do meu conhecimento que eu passei para eles. Claro que daqui para frente eles vão ser muito melhores que eu, entendeu? Mas assim, o que a gente sempre tem é o quê? O respeito do aluno, né? A credibilidade do aluno. Quando você vai ensinar para o aluno, você planta aquela sementinha. E eu falo assim que a gente não é professor, a gente é facilitador de conhecimento, né? Eu levo o aluno ao conhecimento. Então, assim, se ele quiser buscar, ele vai buscar. Eu vou dar a pazinha para ele cavar. E se ele quiser encontrar o tesouro, ele vai cavar. Agora, a gente tem que deixar de fazer o que está muito sendo feito no Brasil, né? Que é o quê? É o professor Ctrl+C e Ctrl+V. Que é o professor que dá tudo pronto para o aluno, né? E eu sou contra isso, porque eu falo assim, no começo eu até dava, hoje eu já mudei muito a minha concepção, crio muitos problemas por causa disso, né, professora? Porque a professora me acompanha, a professora sabe que eu crio muitos problemas por causa disso, porque eu não gosto, eu entendo, hoje eu entendi que eu falo assim, eu tenho que dar vara para o aluno, para ele pescar, eu não tenho que dar o peixe para ele. Então, assim, ele está partindo de um princípio que ele é aluno, ele está ali para pegar o conhecimento mesmo e correr atrás. Agora, se ele vai correr atrás, aí já é um problema dele. Se ele acha que ele tem competência para se titular perito, eu acho muito legal. Eu acho 10. Nossa, quer ser perito judicial? Seja perito mesmo. Mas assim, quando você se intitular perito, lembre-se que o assistente pode ser um cara que nem eu. Ou pode ser um cara pior que eu. Então, assim, você tem que estar muito bem preparado para isso. Então, assim, não se intitule, não faça uma coisa que você não tenha conhecimento de causa. E busque o conhecimento. É aquilo que eu volto a falar, eu sou até chato nisso, né? O quanto que a gente leu, né? A enfermagem lê muito pouco, né? A gente lê muito pouco, a gente tem pouco repertório, né? A enfermagem ela não tem um repertório, aquele repertório que o direito tem, entendeu? Você pega o aluno de direito, até o quarto ano, eu tô no terceiro ano de direito, eu já li 3, 4 livros assim, imensos. Li pouco, né? Porque tem gente que leu 10, 12 livros até o quarto ano. Então, assim, eu li muito pouco. Então, assim, o repertório é muito pouco. Então, assim, a enfermagem carece disso. E o que eu tenho que agradecer só a todos vocês. A gente vai estar lá na live com a Liga. Foi um convite que o Adriano me fez aí também. Agradeço o convite antecipado, Adriano, que você me fez aí. Você sabe dos meus problemas que eu tive aí para aceitar. Mas a gente já conseguiu resolver isso aí, tá tudo tranquilo. Estarei lá, estarei disponível para vocês, aberto a perguntas e a questionamentos de vocês, e sempre colocando o quê? A gente trabalha no que é legal. O que não for legal, a gente nunca vai ensinar o aluno. O que está dentro da lei é aquilo, vai ser cumprido aquilo. Vamos parar de imaginar que a gente está no mundo do CSI, né? Daquelas séries americanas lindas e maravilhosas. A gente não está no CSI e a nossa vida aqui é diferente, né? O nosso código é diferente. Nosso país é subdesenvolvido, a única coisa que é muito grande que é a democracia, mas assim, é subdesenvolvido ainda. Agradeço novamente, professora Nide, coloco à disposição da senhora para qualquer pedido, tá? Sempre o pedido do Keynes para mim é uma ordem, não é um pedido. Professor, só fazendo uma coisa, você está à frente de muitos professores que surgiu em 2019
e vem vindo com a pandemia, é uma temática que se chama metodologia ativa na educação. E essa temática é exatamente o que você está fazendo. Não tem mais Ctrl+C, Ctrl+V, não tem mais professor dando, pelo contrário, o professor é um agente facilitador, como você falou, e o aluno tem que correr atrás. Então, você está no caminho certo, o Instituto vai continuar investindo nesse caminho, para que a gente possa formar realmente pessoas que busquem as respostas, que elas não venham gratuitamente, porque se ela vier gratuitamente, ela não é sua resposta, é resposta de alguém que a gente se apropriou, né? Um beijo grande no seu coração, muito obrigado, e nos vemos aí no próximo curso aí que a gente está lançando em junho, só laudos, que vai ser uma pedreira. Vai ser uma pedreira. Quem quiser participar, já tem que saber que vai ter que estudar muito e vai ter que xingar muito você. Vai ter. Entre linhas, né? De noite, fazer assim, por que eu fui fazer esse curso com esse homem? Né? Mas vai ser bom. Um abraço para você. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau.